Shalom, povo de Deus, graça e paz. Vamos para mais uma aula da Escola Highlander. Hoje nós vamos falar de antropologia bíblica. O que é a antropologia? A antropologia é o estudo do homem, só que numa visão bíblica, numa visão teológica, numa visão das escrituras, numa visão do cristianismo. Nós temos a antropologia social, nós temos a antropologia científica, muito voltada à biologia, mas o nosso foco vai ser a antropologia, o homem numa visão dos céus, um homem numa visão das sagradas escrituras. Então, o objetivo dessa aula é levar vocês a compreenderem o que o ser humano é, a revelação da luz da Bíblia. O que eu e você somos como homem? O que nós somos? Nós somos diferentes dos anjos. O que nós carregamos que parece com Deus? O que nós carregamos que se parece com os animais? A gente entendeu o homem por si só na criação divina. Hoje nós vamos falar nessa visão. Nós vamos abordar nesse conceito. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis 1, no livro do Bereshit, o princípio, o primeiro livro da Bíblia. Você precisa entender uma coisa. Se eu não entendo quem é o homem, eu não consigo discipular, aconselhar, pastorear e ensinar corretamente. Como que eu vou ensinar um ser que eu não entendo dele? Como que eu vou gerar Cristo em outra pessoa se eu não entendo de pessoas? Então, para eu poder ser instrumento de transformação na vida do próximo, eu preciso literalmente entender como que o próximo funciona. Nós vamos aprender nessa aula que há conceitos, há curas, há libertações, há áreas que nós precisamos tratar nas pessoas que nem todas vão ser espirituais, algumas coisas vão ser na alma, algumas coisas serão físicas e muitas das coisas serão espirituais. Então eu preciso saber como o homem funciona. Então abre aí Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vai dizer o seguinte: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine, governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre o réptil, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Disse Deus, abençoou Deus e lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí pulando, já vai para o Gênesis 2, 7. E formou Deus. Aqui no Gênesis 1, Deus cria no mundo espiritual. No Gênesis 2 haverá uma manifestação no mundo físico. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Presta atenção nisso. A primeira citação na Bíblia de a criação e a manifestação física do homem está aqui. Primeiro Deus fez, depois Deus criou. Esse façamos aqui vem de um criar no mundo espiritual. Esse criou aqui, do Gênesis 2, vem de uma manifestação no mundo físico. Deus forma um boneco do pó da terra, de barro, de uma argila. Deixa entender o texto que o vapor subia, se a gente lê no versículo 6, e ele molda esse boneco, e ele sopra. Essa palavra soprou no hebraico é ruá, que significa espírito. Então ele sopra o espírito nas narinas. E o fôlego de vida, que é o espírito humano, que é a nefesh, o espírito do homem, a nefesh se forma. E o homem passa a ser alma vivente, a neshama. O homem passa a ser constituído de corpo, alma e espírito. 3 esferas, 3 dimensões em uma coisa só. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também é corpo, alma e espírito. A antropologia teológica é o estudo do ser humano a partir da perspectiva de Deus. Então o que eu e você precisamos entender? Nós precisamos olhar para o homem como Deus vê. Então se Deus criou um homem com corpo, alma e espírito, eu preciso olhar para o homem, eu preciso olhar para a criatura como corpo, alma e espírito.
Se o próprio Deus criou assim, quando Deus for tratar essa pessoa, Deus vai tratar com essa visão. Deus vai tratar com essa dinâmica. Então eu e você também precisamos tratar o homem nessa dinâmica. Eu sei que você está fazendo esse curso para poder se desenvolver, mas eu creio que você tem um chamado, eu creio que você tem um propósito. Deus tem algo para a sua vida. Você não ia estar aqui estudando, você não ia estar aqui investindo o seu tempo, se não fosse para aprender algo que é concreto, algo que é fundamentado. Então, vai chegar um momento que você vai ser usado na vida de alguém. Diga um amém aí da sua casa. Você vai ser usado como boca de Deus. E eu não estou falando só de coisas proféticas. Eu estou falando para levar uma palavra bíblica, um conselho pastoral. Em um momento em que uma família estiver precisando de uma necessidade de uma palavra, um casamento estiver com problemas, um filho estiver perdido, uma pessoa estiver deprimida, depressiva, ou até um momento que você for evangelizar alguém, você vai precisar lidar com pessoas. Você vai precisar lidar com isso. Só que o que a gente vai aprender hoje não é uma visão psicológica, não é uma visão filosófica e muito menos sociológica. A visão é bíblica. Tudo que eu for falar aqui, pode ser que você seja formado em outras áreas, pode ser que você já tenha expertise em outras áreas, pode ser que uma ou outra coisa fique conflituosa, você aprendeu de outra forma, mas fique em paz. A visão aqui é bíblica. O homem ele só pode ser entendido corretamente à luz do Criador. Por exemplo, tem aqui um tablet da Apple. Para eu poder usar todas as ferramentas, para eu poder consertar, para eu poder configurar, eu preciso ir no manual da Apple. Eu não posso ir no manual da Samsung. Então, se eu for falar da criação de Deus, a gente for tratar da cura, da libertação, da restauração, da criação de Deus, eu preciso entender esse homem à luz do Criador. Eu preciso entender. E eu te faço uma pergunta hoje. Quem define a identidade de Deus? A identidade de Deus, não, perdão. Quem define a identidade do homem? A cultura ou Deus? Será que é esse mundo que nós vivemos? Hoje se fala muito em maldição hereditária. Sabe o que é uma maldição hereditária? No campo da alma? É cultura. O meu tataravô ou tetravô com certeza foi escravo. Sou filho de negros. Então esse escravo aprendeu o quê? Aprendeu a ser escravo. Esse homem não soube lidar com dinheiro, esse homem não soube lidar com liderança. Esse homem não soube lidar com nada a não ser que coisas que envolviam a escravidão. O que esse homem ensinou para o meu bisavô? O que o meu bisavô ensinou para o meu avô? O que o meu avô ensinou para o meu pai? O que o meu pai ensinou para mim? O nome disso é cultura. Uma cultura foi transferida e isso impregnou na nossa mente. Então, essa cultura não pode definir quem eu e você somos. Como você lida com dinheiro, como você lida com seu casamento, como você lida com seus filhos. Isso é a cultura. Cultura humana, coisas da sociologia. Isso não pode ditar a forma que nós vivemos. A sua identidade tem que ser definida por Deus. A sua identidade. A identidade do homem não nasce na percepção de si, mas na revelação divina. Presta atenção nisso. A revelação divina é o que revela quem eu e você somos. Hoje, quem está ditando a sua identidade? O TikTok, o Instagram? A novela da Globo, o BBB? Um grande influência, um grande jogador de futebol, um grande político? Um pastor, um profeta? A Bíblia? Pare para pensar hoje quem dita a sua identidade. A forma que você se veste, a forma que você fala, a forma que você pensa. Qual a influência? Qual cultura você está seguindo? Nós fomos chamados para o apostólico. A palavra apóstolos é aquele que é enviado. Essa palavra é grega, esse termo é grego. O apóstolos é aquele que é enviado para uma cultura diferente daquela que era a cultura grega e romana. Nasce na Grécia, o termo é grego, mas quem usava essa artimanha era Roma, os romanos. Então o apóstolos, ele era enviado para uma província para poder implementar a cultura romana. Então o apóstolo de Cristo, ele é enviado para implementar uma cultura que é do céu. Todos nós fomos chamados para o ministério apostólico. O que você tem feito?
Você tem se deixado influenciar ou você tem influenciado? O que você é como homem? O que você entende por você mesmo? Dita o quê? Fala o quê? Influencia o quê? Então a gente vê uma disciplina como antropologia e parece ser uma coisa boba, parece ser uma coisa fútil, mas não é. Quando essa palavra entra no seu coração, transforma a sua mente, você entende que você aciona o seu propósito. Então, quando um líder ele não entende a natureza humana, ele trata dores emocionais como pecado e trata pecado como trauma. Olha que frase, olha que reflexão. Olha isso. Eu não posso tratar o que é trauma como pecado, nem o que é pecado como trauma. Tem gente que tem tanta ferida na alma, tanta amargura, foi tão machucada que ela precisa de uma cura. E essa ferida a leva a tomar decisões que estragaram a vida dela. Só que tem gente que conheceu a verdade. Tem gente que foi liberto. E mesmo assim insiste em cometer erros. O nome disso é decisão. O trauma já não mais faz parte disso. Então eu preciso entender. E como líderes, como influenciadores, como homens e mulheres de Deus, como os profetas enviados para as nações, o ministério apostólico, como mestres, pastores, como evangelistas, nós precisamos entender isso. Você precisa entender. Nós vamos aprender sobre a dignidade humana, segundo a criação. O Imago Dei, ou imagem de Deus. O que é o termo Imago Dei no latim? Significa imagem de Deus, que foi os textos que nós lemos aqui. Gênesis 1, 26.